Olá, pessoal, bom dia a todos. Nós vamos fazer as nossas atividades de correção e explicação que a gente realiza toda semana, né? Esta semana a gente vai trabalhar as matérias de geografia e arte. Nessa matéria de geografia, hoje nós vamos da página 216 até a página 222. Então, estamos fazendo atividade referente à semana 16 das atividades não presenciais. O meu nome é professora Cláudia, estudamos na EM Professora Leide Alonso Saliba. Então, lá na página 216, nós vamos começar a falar sobre a divisão política do nosso país. O que é a divisão política do nosso país? Então, nós sabemos que nós moramos em um país e que esse país chama-se Brasil. Então, nós sabemos também que esse não é o único país, não é a única massa de terra que existe no planeta Terra. Nós já vimos em atividades anteriores que todos os continentes, todas as partes que tem terra, que a gente chama de continentes, moram pessoas, e que esses continentes eles são divididos aí em países. E o nosso país é o Brasil, que fica no continente americano, na faixa sul do continente americano, por isso que a gente fala América do Sul, porque existe a América Central e a América do Norte, mas todo aquele bloco faz parte de um continente, tá? Então, o nosso país chama-se Brasil. E o nosso país, Brasil, é um país de grande extensão territorial. Se a gente comparar o nosso país com outros países da América do Sul, ou às vezes outros países da Europa, a gente vai perceber que o Brasil é um país muito grande. Por ser um país muito grande, para que tudo corra bem, para que tudo funcione em cada lugar do nosso país, foi feita uma divisão territorial, uma divisão política, uma divisão do território brasileiro, Todos os estados fazem parte da nação brasileira, mas cada um desse pedacinho, cada um desse estado tem uma administração própria, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, olha lá, a gente vai observar o mapa do Brasil com a divisão atual dos estados e das regiões. E depois a gente tem algumas perguntinhas para responder. Então, nem sempre foi assim, Mas a atual divisão política do nosso país, ela é dessa forma. Então, nós temos aqui 26 estados no nosso país, tá? Se a gente contar cada pedacinho aqui, a gente vai perceber que a gente tem 26 estados. Esses 26 estados são divididos em 5 regiões. Então, nós temos essa região aqui que a professora está contornando agora, chama-se região norte. É a região do nosso país que tem 7 estados, tá? Então, todo esse pedaço aqui que a professora está contornando agora pertence à região norte do nosso país. E esses estados que vão ficar dentro do contorno que a professora realizou pertencem à região norte do país. Se a gente vê aí no mapa, eles estão pintados da mesma cor. Por quê? Porque são estados que pertencem à mesma região. Então, nós temos o Acre, o Amazonas, Roraima, temos aqui embaixo o estado de Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Esses são os 7 estados que pertencem à região norte. Como é que eu divido um estado do outro? Essa divisão que tem aqui, é a divisão entre um estado e outro. Tá? O estado do Amapá, ele é vizinho do estado do Pará. E para cá a gente tem outros países da América do Sul e para cá a gente vai ter o oceano, tá?
E aí nós vamos descendo um pouquinho mais, nós temos a região, deixa eu trocar a cor de caneta. Vou pôr de caneta amarela. Então, nós vamos ter aqui, ó, a região nordeste do nosso país. Tudo isso aqui que a professora está contornando pertence, que está pintadinho aí no mapa de vocês de laranja, pertence à região nordeste do nosso país. A região nordeste do país, eu costumo dizer que é a região do cotovelo do país, tá? Por quê? Não parece um cotovelo isso aqui? Então, é o cotovelo do nosso país. É a região que é formada pelo maior número de estados. Na região Nordeste, nós temos 9 estados. Não estou dizendo que é a maior região do Brasil, eu estou dizendo que tem mais estados nessa região. Então, nós temos o estado do Maranhão, do Piauí, da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Paraíba, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe. Então, todos esses estados pertencem à região Nordeste. Tá? Depois, um pouquinho mais para baixo, nós vamos ter, mais no meio, mais na região central do nosso país, nós vamos ter, deixa eu pegar outra cor aqui. Nós vamos ter os estados da região Centro-Oeste. Então, Centro-Oeste é uma região de poucos estados, nós temos 3 estados, mas é uma região muito importante, porque é nessa região, no estado de Goiás, que fica a sede do governo federal, que fica o Distrito Federal, que é a capital do nosso país. É o lugar aonde são feitas as leis do nosso país, tá? O lugar onde o presidente do nosso país mora e cuida do nosso país. Então, nós estamos na região Centro-Oeste, essa região que a professora contornou de azulzinho aqui. A região Centro-Oeste tem como estados o Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás. O Distrito Federal, ele não é um estado, tá? Ele tem lá o governador, ele vai ter algumas coisas que igualam ele a um estado, né? Que como se fosse um estado, mas não é um estado. O estado é o estado de Goiás. O Distrito Federal é apenas um distrito, tá bom? Nós vamos ter também deixa eu mudar a cor. Eita, que eu fiz aqui, rabisquei tudo aqui. Cor de tinta. Olha lá, nós vamos ter uma outra região aqui, uma quarta região, que é a região Sudeste. A região Sudeste é a região do país onde fica o estado onde nós moramos, que é o estado de São Paulo. A região Sudeste também não é uma região muito grande, mas é a região mais desenvolvida economicamente do nosso país, tá? Então, só tem 4 estados: o estado de Minas Gerais, o estado do Espírito Santo, o estado do Rio de Janeiro e o nosso estado, que é o estado de São Paulo. Então, esses estados pertencem à região Sudeste do nosso país. E por último aqui, ó, no finalzinho aqui do nosso país, bem ao sul do nosso país, nós vamos ter a região, dá o roxinho, a região sul. Os estados que formam, a região sul, gente, é a menor região do nosso país, tá? Os estados que formam a região sul são os estados do Paraná, os estados de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. Então, esses 3 estados formam a região sul do nosso país. Então, juntando os 3 daqui, com os 4 daqui, com os 3 daqui,
desculpa, com os 4 daqui, não, com os 3 daqui, né, porque o Distrito Federal não é um estado, com os 7 que tem aqui, com os 9 que tem aqui, nós totalizamos 26 estados. Então, no nosso país é dividido em 26 estados e um Distrito Federal, tá? Distrito Federal, que é o lugar aonde o governo federal, né, o presidente do nosso país, toma as decisões que vão afetar o país todo, né? Faz leis, né? Toma decisões que vai afetar todo o nosso país. Então, é aqui que fica bem no centro do Brasil, né, na região centro-oeste, que fica a capital do nosso país, ok? Daqui a pouquinho eu volto com a página 217, que tem questões para a gente realizar.